O bullying normalmente é um desvio de conduta educacional de alguém para o outro. Então esse desvio se caracteriza por ou violência, ou ridicularização, ou então até por violência sexual, do estupro. Então essa é muito grave, porque tem várias consequências. Uma consequência, por isso nos fala-se muito no colégio, mas é geral. O próprio assédio no trabalho já é um bullying. O desrespeito ao outro dentro do trabalho é um bullying também, porque é um desvio de conduta educacional. Então a criança, se for o caso de criança, se ela apresentar sintomas de não querer mais ir ao colégio, aparecer com roupa rasgada, livros rasgados, cadernos sujos, alguma coisa está acontecendo. Deve ser observada. Essa criança, no caso da criança, ela procura a companhia de adultos e não mais no recreio com os outros companheiros, é sempre isolado nas brincadeiras de grupo. Então algo está acontecendo, os pais, os professores devem observar isso. No trabalho, os sintomas são quase semelhantes. O funcionário que se sente sofrendo o bullying, ele também se mostra arredio, ele não se coloca ao lado dos companheiros, ele vai se afastando. E, como consequência, o aplicador do bullying, ele normalmente ele tem um desvio de ser amado, por exemplo, ele não se sente amado pelo seu grupo social, então ele se torna agressivo, ele se torna, se adulto, portador de armas, violento, droga. Por quê? Ele, ao mesmo tempo que agride, ele ao mesmo tempo se agride porque sabe que o que está fazendo não é correto, né? Esse que é o problema do bullying. Emocional, quando você é vítima de apelidos, quando as pessoas não notam a alteridade de um ser humano para outro ser humano e ridicularizam o cidadão, por exemplo, se for gago, já recebe milhões de apelidos, é ridicularizado. O portador de um defeito físico vai sofrer apelidos. E mesmo sendo uma pessoa tímida por natureza, nasceu tímido, poderá ser ridicularizado também. E muitas vezes vítima de violência sexual. Muitas vezes. Uma das coisas, por exemplo, que eu bato muito, o trote nas universidades, os trotes nas faculdades. É uma forma de bullying. É uma prova de bullying, porque você ridiculariza o outro. Pode passar, com o tempo passa, mas normalmente podem observar que aquele que sofreu o trote no seu primeiro ano como calouro na faculdade, ele no segundo ano vai querer revidar, o outro vai pagar. Daí essa proibição dos trotes, porque é uma agressão a um ser humano que não tem nada a ver com isso. Começou a se observar psicologicamente os efeitos do bullying. A ciência começou a ver o que acontecia com esse cidadão, que não se dava, era aquele no colégio, os pais diziam, é coisa de criança, e não é, é um problema de desvio de conduta, então tem que ser assessorado, ou por psiquiatra ou por psicólogo. Por quê? Por que essa criança ou esse adulto se tornou agressivo de repente? Por que de repente ele começa suas frustrações, ele descontar num outro? Isso tem que ser verificado. E o outro que sofreu bullying tem que ser observado e tratado, porque muitas vezes ocorrem sintomas gravíssimos, se tornar um adulto ou já é um adulto afastado do seu grupo social. E poderá, quando isso acontece, afastado do seu grupo social, ir ao suicídio.